Olá, olá, tudo bem? Estava aqui olhando o, o, o aviso aqui e não me atentei. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Meus queridos, olha só. Depois de estudarmos o pronome relativo, depois de estudarmos o emprego e a função sintática, depois de estudarmos as orações adjetivas, o valor semântico, a classificação, tá? Começamos agora um novo conteúdo. Colocação pronominal. Ora, o pronome, estou falando do pronome oblíquo, tá? O me, o te, o se, o nos, o vos. Esses pronomes, na nossa língua, às vezes eles aparecem antes do verbo. Às vezes eles aparecem depois do verbo. Às vezes eles aparecem, entre aspas, no meio do verbo. A isso nós chamamos de colocação pronominal. É muito importante sabermos as regras da colocação. Quando eu devo usar o pronome antes do verbo? Quando eu devo usar o pronome depois do verbo? No meio do verbo? O português do Brasil, comparado ao português de Portugal, ele tem lá grandes diferenças. Grandes diferenças. O que acontece é que no Brasil nós falamos um português um pouco mais solto, um pouco mais dia a dia, sem que nos preocupemos com a gramática, com as regras gramaticais. Então, expressões que nós no Brasil utilizamos, e aí muitas vezes fogem às regras gramaticais, em Portugal, essas expressões elas são bem rígidas, são bem rígidas, eles não abrem mão. Quer ver um exemplo bem tranquilo? Aqui no Brasil, naturalmente, nós falamos te adoro, te amo. Gramaticalmente falando, nós vamos ver isso aí, gramaticalmente falando, não está correto. Em Portugal, naturalmente dizem amo-te, adoro-te. Aí sim, está dentro dos aspectos gramaticais. É claro, né, meus amores, analisando de uma forma assim bem tranquila, é claro que da mesma forma o entendimento de te amo também será o entendimento de amo-te. E aí vem uma informação importante. A nossa língua, se houve um entendimento, ok. Houve comunicação, ok. Fechou. É ruim quando o erro leva ao não entendimento, ou à ambiguidade, ou à situação de compreensão prejudicada. Mas, enquanto estivermos entendendo, tá legal. Claro, isso do ponto de vista linguístico. Importante mesmo é que haja a comunicação. Isso é importante. Ah, então a gramática não é importante? Não é isso. Claro, lógico que sabermos as regras gramaticais é, assim, importantíssimo. A gente sempre coloca para vocês essa situação. Mais importante do que você falar todo o tempo um português bonito, um português rebuscado, cheio de critérios, mais importante do que isso é você saber
o momento em que você utilizará o seu português. Por isso, a importância de termos um conhecimento aprofundado a respeito das regras gramaticais. Ora, eu não tenho por que criticar alguém por esse alguém não falar legal, português correto, dentro da gramática. Aí eu vou lá e critico a pessoa. Besteira, bobagem. A pessoa está entendendo você, você está entendendo a pessoa. Legal. A grande questão, aí está o ponto que nós batemos muito, a grande questão está na situação de que você, em determinadas situações, você precisa utilizar um português mais rebuscado, mais correto, entre aspas, mas dentro dos aspectos gramaticais. Beleza? Enquanto isso, no seu dia a dia, você pode falar como quiser, pode usar as expressões como você quiser. Você vira para o seu amigo e fala naturalmente: me empresta o livro, me passa a borracha, me empresta seu caderno para eu poder copiar. Ora, esse me iniciando aí, gramaticalmente está errado. Mas e daí? O seu amigo entendeu você? Entendeu. Houve comunicação? Houve. Então está valendo. Agora imagine você numa entrevista de emprego, e aí você precisa expressar-se melhor, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado. Imagine isso acontecendo. Se você não souber, e aí você chega lá falando nós vai, nós foi, nós fica. Estou exagerando, claro, mas falando dessa maneira, dificilmente você se sairá bem em sua entrevista. Beleza? Amores, a gente quer sim que você saiba e saiba bem as regras gramaticais. A gente quer também que você se comunique da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função, nossa ideia. É por isso que trabalhamos tanto, para que você possa falar sempre da melhor maneira possível. E o que chamamos de melhor maneira é o que chamamos de um português voltado para as regras gramaticais. Se você vai usar todo o tempo no seu dia a dia, aí é com você. Não aconselho, tá? Você está lá jogando aquele futebol com seus amigos e está lá falando aquele português todo bonito, todo isso, todo aquilo. Chega a ser, olha, chega a ser um pouquinho chato, galera. Mas tudo bem. Se você prefere assim, excelente. Quero que você tenha a liberdade de poder e quando quiser falar. Agora, eu quero que você saiba quando lhe cobrarem um português melhor, quero que você saiba como utilizar dentro das regras gramaticais esse português, essa definição da língua portuguesa. Ok? Deixa eu colocar para vocês aqui, deixe-me apresentar aqui para vocês alguns exemplinhos aqui, e aí a gente já vai comentando, a gente vai falando. Olha só, moçada, vamos falar aqui sobre a colocação pronominal. Deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês. Estou sim, estou compartilhando. Colocação pronominal. Vejam, amores, observem. Primeira tirinha aqui, veja lá. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me.
tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Ora, aqui, ó, em abrace-me, ele acertou. Abrace-me. Em beije-me, ele acertou. Em nunca deixe-me, aí aqui, ele errou. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, essas regrinhas. Aqui, por exemplo, a forma correta seria nunca me deixe. Confere? Nunca me deixe. O advérbio aqui, ó, ou a palavra de sentido negativo, ela atrai o pronome pessoal para próximo, para perto dela. Então, gramaticalmente, deveria ser assim, ó. Nunca me deixe. Por isso que a mocinha aqui ficou meio indignada e falou: tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? E aí, se ele fosse falar novamente, ele certamente diria: nunca me deixe. Abrace-me, beije-me, nunca me deixe. Ele até foi bem aqui, né? Possivelmente alguém dissesse assim: me abrace, me beije, nunca me deixe. E aí ele erraria aqui no início dessa construção. Existe uma regrinha para que esse pronome não esteja no início. Normalmente, né, no dia a dia, no nosso português, a gente coloca lá: me abrace, me faça um favor, me traga um copo com água. Todas essas construções estão erradas, gramaticalmente falando. Olha outra tirinha aqui, amores. Me diga uma coisa. O correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Veja só, galera. Aqui, ó. Me diga uma coisa. Tá errado. Nós não podemos começar, galera, frase, oração, período. Nós não podemos começar com pronomes oblíquos. O me, o te, o se, o nos, o vos. Não podemos começar períodos com pronomes oblíquos. Tá vendo? Por isso que ele colocou. O correto é diga-me. Tá? Me desculpe. Novamente aqui, ó. Outra vez ele iniciou com pronome oblíquo. Olha a vírgulazinha separando. Me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Aí aqui sim. Tá vendo, galera? Aí aqui eu já tenho o pronome na posição correta. Ele às vezes fica antes do verbo, às vezes ele fica depois do verbo. Há situações em que esse pronome aparecerá no meio do verbo. Tranquilo? Isso é colocação pronominal. Talvez seja aí um dos estudos mais importantes, junto com a regência e com a colocação pronominal, a regência verbal e nominal e a concordância verbal e nominal. Esses três assuntos, para mim, galera, são muito importantes. Muito. Eles estabelecem aí bem uma situação para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Para quem quer, claro, falar assim um português mais correto, entre aspas. Vamos pegar aqui um outro caso. Olha só, outra tirinha. Veja que interessante. Dá-me 1 quilo de picanha. O senhor é de Portugal? Sou, sim. Descobristes por causa do meu sotaque? Também, né? Também. Mas aqui, o que tornou mais comum para que ela então descobrisse, além da aparência, né, que ajudou bastante, que o português, aquele bigodão todo, mas aqui, ó, a forma como eles em Portugal muito preciosamente utilizam. Dá-me 1 quilo de picanha. Tá vendo? Outra coisa, ó, sou sim. Descobristes? Olha aqui, ó, usando a segunda pessoa.
Aqui no Brasil, falaríamos naturalmente. Descobriu como? Não está errado? Não. Mas a utilização da segunda pessoa, ela, inclusive, é um privilégio para algumas regiões, né? Na região sul, por exemplo, eles até utilizam. O problema é que muitas vezes utilizam de forma errada. Não obedecem lá a definição, a concordância, tá, da pessoa com o verbo. Galera, em Portugal, repito, é muito comum encontrarmos o português bem expresso, bem utilizado da forma mais correta possível. Beleza? Isso é colocação pronominal. Vamos começar aqui. Olha só, galera, presta atenção. Como toda estrutura sintática, os pronomes pessoais oblíquos átonos, o me, o te, o se, o, a, lhe, os, as, lhes, nos e vos. Na verdade, o me, o te, o se, nos, vos. O, a, os, as, lhe, lhes. Esses pronomes são chamados pronomes oblíquos. Eles possuem o seu lugar natural na oração. No caso, claro, após o verbo. É a colocação normal do pronome, depois do verbo. Porém, atenção, é possível que os termos da oração sejam deslocados, o que vale também para os pronomes em questão. Normal é o pronome aparecer depois do verbo. Mas há diversas razões que levam esse pronome a ser colocado, por exemplo, antes do verbo. A ser colocado, por exemplo, no meio entre o verbo. E aí entram as regrinhas. E aí onde nós, nesse momento em que nós voltamos para as regras e os aspectos gramaticais. É possível que os termos da oração sejam deslocados. Sim, é possível. E por conta dessa mudança, o pronome, às vezes, ficará antes do verbo. O pronome ficará depois. O pronome ficará entre o verbo. Intercalado. Vejamos aqui, olha só. Esses pronomes podem vir, atenção, posicionados em relação ao verbo antes do verbo, intercaladamente, ou seja, no meio ali do verbo, e depois do verbo. Ou seja, legal, agora aparecem aqui 3 nomezinhos com os quais trabalharemos e trabalharemos muito. Proclítico, próclise. Mesoclítico, mesóclise. Enclítico, ênclise. Já antecipando, o proclítico ou próclise é quando o pronome ele fica antes do verbo. Existem razões para isso. Mesóclise, quando o pronome ele é utilizado no meio do verbo. Também existem regras para usarmos o pronome intercalado no meio do verbo. Ou ainda o enclítico, a ênclise. Existem razões, motivos, para que o pronome fique depois do verbo. Então, nós temos próclise, nós temos mesóclise e temos ênclise. Beleza? Contudo, há casos em que esse deslocamento não é uma mera questão de estilo, não é uma opção minha. Eu quero porque eu acho mais bonito. Não. A gente precisa seguir
determinadas regras, e não são poucas essas regras. Legal? Vejamos aqui, amores. Primeiro que nós veremos é a próclise. Quando devemos usar a próclise? O que é a próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Vejam, próclise é quando o pronome oblíquo, o me, o te, o se, o nos, o vos, o a, os, as, lhe e lhes. Ou seja, quando esses pronomes aparecem antes do verbo, vejam, quando eles aparecem antes do verbo. E será obrigatória, atenção, aí não é uma opção, e será obrigatória quando houver um elemento chamado fator de próclise. Fator de próclise nada mais é do que regras que levam o pronome a ser colocado antes do verbo. São várias regras, mas vamos ver daqui a pouquinho. Olha só. O fator de próclise geralmente é uma palavra que antecede o verbo e desloca, altera a posição do pronome, tirando esse pronome da sua posição natural. Já falamos qual é a posição natural do pronome em relação ao verbo. A posição natural é a ênclise. Tanto é que, num determinado momento, nós veremos a seguinte colocação: quando não houver motivos para a próclise ou a mesóclise, construímos a ênclise. Beleza? Então, a posição normal é o pronome aparecer depois do verbo. Diga-me, faça-me, encontre-me, depois do verbo. Essa definição é importante, hein, galera? É importante. Agora, se houver um fator de próclise, ou seja, se houver uma razão para que esse verbo não fique, perdão, para que esse pronome não fique depois do verbo, então construiremos a próclise. Vejam, fator de próclise pode ser também uma circunstância relativa à oração em que o verbo se encontra, como veremos aqui adiante. Olha só, galera, vejam. Quando o verbo vier antecedido por advérbios, essa é a nossa primeira regrinha. Advérbios. Advérbios de tempo, modo, dúvida, negação, afirmação, intensidade, meio, destino, origem, causa, consequência. Enfim, quando aparecerem advérbios. Esses advérbios, a classe gramatical, o advérbio, essa classe gramatical, o advérbio, ele é palavra atrativa. Ele atrai o pronome para perto dele. Legal? Vejam aqui, ó. Por exemplo, não me arrependo dos meus atos. O não é um advérbio de negação. O que o advérbio de negação faz? Atrai o pronome para próximo dele, tá vendo? Se eu não tivesse esse não aqui, obrigatoriamente eu deveria escrever assim: arrependo-me dos meus atos. Arrependo-me, porque eu não posso começar com pronome. Arrependo-me dos meus atos. Como eu tenho o não, e o não é uma palavra atrativa, eu usei aqui a expressão, ó, é um fator de próclise, ou seja, é algo que venha a provocar a próclise, então aqui ele, o pronome, atraiu, tá vendo? Pronome, não, perdão.
O advérbio atraiu o pronome para próximo dele. Não me arrependo dos meus atos. Vejam outra aqui, ó. Enfim, nos encontramos. Olha aqui, ó. Eu jamais poderia colocar, galera, enfim, encontramo-nos. Não posso. Está errado. Enfim, atrai. Agora, atenção. Se aparecesse uma vírgulazinha aqui, ó. Enfim, vírgula. Aí, pronto. Ele já não é mais um fator de atração. A construção ficaria assim, ó. Enfim, vírgula, encontramo-nos. Ou seja, o pronome ficaria depois aqui, ó. Depois do verbo encontrar. Legal? Outro caso aqui, letra B. Vejam. Quando o verbo for precedido por pronomes indefinidos ou demonstrativos. Depois eu vou até ver se eu consigo colocar para vocês uma relaçãozinha bem legal sobre palavras atrativas. Palavras atrativas são classes gramaticais que atraem o pronome para próximo, tá? Próximo delas. Vejam, quando o verbo for precedido por pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, alguns, isso, pronome indefinido. Ou pronomes demonstrativos, esse, essa, aquele, aquela, isso, isto, são pronomes demonstrativos. Esses pronomes também são palavras atrativas. Eles também atraem o pronome pessoal, oblíquo, né, para próximo. Então, por exemplo, tudo lhe dava náuseas. Isso me pertence. Ora, vejam, tudo, pronome indefinido. Isso, pronome demonstrativo. São pronomes que atraem para perto deles pronomes pessoais oblíquos. Eu não poderia jamais colocar, galera, tudo dava-me náuseas. Isso pertence-me. Está errado. Eu não posso fazer isso. Porque aqui eu tenho uma classe gramatical que atrai o pronome para próximo dela. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Letra C. Quando em orações subordinadas estas forem introduzidas por conjunções subordinativas, causal, comparativa, conformativa, consecutiva, concessiva, condicional, proporcional, temporal, final, enfim, quando forem introduzidas por conjunções subordinativas, por pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, onde, como, quando, quanto, por pronomes interrogativos, quem, como, quando, e advérbios interrogativos. Aí, essas classes gramaticais, elas atraem, elas chamam os pronomes pessoais oblíquos para próximos. Vejam aqui, por exemplo, como ela o conhece. Eu não posso colocar aqui, ó, tá vendo? Ele, depois do verbo. Aqui eu tenho uma frase interrogativa. Frases interrogativas provocam uma próclise, ou seja, o pronome fica antes do verbo. Quanto nos custou a separação? Vejam, amores, aqui eu tenho uma frase exclamativa. E aí, também, de novo, o pronome deve ficar antes do verbo, formando uma próclise. Como ela o conhece? Outra vez, uma oração exclamativa, tá vendo? Como ela o conhece? Tá admirando o fato de ela o conhecer tão bem.
Quanto nos custou a separação? Beleza? Então, aqui, meus amores, nós começamos a ver as primeiras regrinhas para a colocação pronominal. Ok? Para não se estender demasiadamente o vídeo, nós vamos dar um tempinho aqui, tá bom? Vou parar, deixe-me parar aqui a apresentação. E na nossa próxima aulinha a gente continua. Tranquilo? Beleza? Ainda tem muito para a gente ver. Galera, grande beijo para vocês e até daqui a pouco na nossa próxima aulinha. Beleza? Tchau, tchau, galera. Beijos, tchau, tchau.